Deixa eu só pegar os nomes aqui, tá? Só um pouquinho. Então, nesse roteiro aqui, vocês viram que os objetivos, porque se a gente pegar lá no plano de ensino, tem um objetivo bem genérico, né? Que é esse daqui, esse que vocês vão encontrar lá, explicar como ocorre a motilidade nas várias regiões do trato gastrointestinal e sua regulação, certo? Então, nesse roteiro, nós resolvemos, então, deixar esse objetivo principal aí mais claro. Portanto, especificamos o que queremos, né, nessa motilidade 1. Nós chamamos aí de motilidade 1, porque à tarde, né, hoje vocês vão começar o dia e terminar o dia com a fisiologia. À tarde a gente vai falar da motilidade 2, tá certo? Então, vamos lá. Na pergunta 1, utilize a figura ao lado para descrever a fisiologia da contração muscular lisa. O Antônio tá aí? Então, professora. Então, vamos lá, Antônio. A gente te ajuda, se for o caso. Pera aí, professora, tá abrindo minhas coisas. Tá bom, pessoal? E o restante já fica preparado aí, que a roleta aqui vai girar. Pera aí. Ok. Aí, professora, eu começo por onde daí? Hã? Você começa por onde? Ué. Tá. Você não fez o roteiro, criatura? Não. Esse mesmo roteiro estava no estudo dirigido. Vocês não fizeram o estudo dirigido? Vocês precisam fazer esse estudo. Respeitem os horários dos estudos dirigidos, tá? Porque eles são importantes. E a gente procura colocar os estudos dirigidos antes da atividade exatamente por isso. Porque você já tem um horário fechado ali que você se dedica a isso, tá? Então, esse daqui você não chegou a ver. Não. Ok, tudo bem. Para o próximo roteiro você já vê, tá? Por favor. Arthur. Tá aí, Arthur? Qual, Arthur, professor? Desculpa. Arthur Tebar. Não está? Quem falou é o Rossi? Oi, Rossi está? Vamos lá, Rossi. oi, pois não. Vamos discutir essa questão? Como é que ocorre a Essa contração da musculatura lisa? ó, pelo que eu entendi, assim, Uhum, precisa entrar cálcio de fora, porque o retículo sarcoplasmático é muito pequeno. isso. E aí, eu só não lembro se tem aquele complexo de, mas eu acho que não vai ter, né? De troponina, né? Eu acho que o musculismo não tem. Hum, Mas
não li muito sobre isso, não. Ontem eu estudei até o reflexo longo e curto. Tá. É que aqui a contração da musculatura lisa, ela vem antes de tudo, porque, né, como a gente está querendo trabalhar motilidade, então primeiro a gente precisa conhecer como é que funciona a contração da musculatura lisa. Nós não damos junto com a contração da musculatura esquelética, porque aqui a gente já tem condição de aplicar essa contração da musculatura lisa no sistema digestório, certo? Bom, então tá, o cálcio entrou de fora, e aí? O que acontece com esse cálcio? Ele se liga à calmodulina. Então, ele se liga à calmodulina. Vamos lá, tem a Lívia que está falando? Isso, professora. Vamos lá, Lívia. Eu não entendi muito bem, mas assim, Tá. o que eu vi aí foi que o cálcio saiu do extracelular, foi para o Isso. intracelular, e também o retículo endoplasmático liberou um pouco de cálcio. Sim. Aí ele se liga à calmodulina, né, de forma reversível, Isso. e o complexo calmodulina-cálcio, ele se une à miosina. Não sei se essa parte eu entendi certo. Na verdade, ele se une a uma sinase aqui, né? Miosina, sinase, cadeia leve. É uma enzima. Ah, tá. É que ele se une, ele não se une. Ele se une à calmodulina e ativa essa enzima. Ah, tá. Aí a cadeia reguladora é fosforilada, não é? Isso. Foi até aí que eu entendi, professora. Uhum. Ok, Lívia. Aí Tá, quem a que poderia cabeça complementar a explicação da Lívia? a cabeça de miosina leve que foi fosforilada pode começar a se ligar à actina e desenvolver os ciclos de trações dos músculos. Exatamente. É isso mesmo, Marina. Então, né, o que tem de diferente essa contração aqui? O que vocês podem elencar de diferença com a excitação, né, o processo de excitação, contração do músculo esquelético? O músculo liso não tem troponina, ele tem a calmodulina. O músculo liso não tem a troponina, ele tem a calmodulina, né? O músculo esquelético não precisa dessa calmodulina, o cálcio entra e, aliás, o cálcio sai no músculo esquelético e se liga com a troponina, né? Que aqui a gente não tem, e lá não precisa ativar nenhuma enzima, certo? Tem a ATPase já lá na cabeça da miosina, certo? Quando o ATP está presente, o ATP já se liga ali, ele é quebrado, né? E aí basta ter cálcio para todo o processo começar. E aqui não, né? O cálcio precisa entrar, porque esse cálcio não é suficiente, então precisa entrar cálcio. E aí tem a calmodulina, precisa se ligar à calmodulina. Só esse complexo que ativa essa sinase, tá? Essa enzima que vai fosforilar, quando ativa, né? Fosforilar a cabeça da miosina. A miosina fosforilada aí consegue se ligar com a actina e deslizar. Essa é a contração. Adriana, tem uma Adriana. Oi, pode falar. Marina, pode falar. Pode falar primeiro. Tá bom. Eu vi que parece que o músculo liso tem alguma coisa, corpos densos e placa densa, e parece que não tem túbulo T. Isso Mas mesmo. como que meio que esse potencial de ação vai se propagar? Ah, tá. Então, Se olha não só. tem o túbulo T. Então, vamos lá. Então, já vamos. Boa pergunta. É a Helena que está falando? Isso. Tá, Helena. Então, olha só, né? Você falou, Helena, de potencial de ação. O que esse potencial de ação
serve aqui? Qual que é o objetivo desse potencial de ação aqui no músculo liso? Abertura de canais de cálcio e fazer o retículo endoplasmático soltar cálcio também. Então, a abertura desses canais de cálcio despolariza, né? Certo? E essa despolarização vai aumentar, vai também permitir que esses canais do retículo sarcoplasmático se abram e libera cálcio, certo? Precisa do potencial de ação no músculo liso para que isso aconteça, para o cálcio poder ser liberado? Professora, pelo que eu li, para o cálcio sim, para o sódio não. Não sei se eu li certo. Porque o sódio vai ser liberado para a onda lenta. E o cálcio para potencial de ponta. Então, olha só, né? Quem que estava falando? Quando eu estou com a tela aqui, eu não vejo tudo. Quem? A Ludmila, professora. A Ludmila. Então, olha só, né? Quem que é responsável pelo potencial de ação? Tanto, né, no músculo esquelético, quanto no músculo liso. Quem que deflagra esse potencial de ação? Eu acho que é o cálcio. A abertura do retículo sarcoplasmático. Na abertura de canais de sódio, que causa uma despolarização. Isso. Então, o potencial de ação, lembra que é aquela despolarização de alta magnitude, capaz de inverter os sinais, né? A polaridade da membrana. Isso é gerado pelo sódio. Então, o potencial de ação é gerado pela abertura de muitos canais de sódio, que são aqueles canais de sódio e voltagem independentes. Certo? Então, quem faz o potencial de ação, quem deflagra o potencial de ação, é o sódio. Tá? Agora, o cálcio é importante para a contração? É fundamental, é essencial. Sem o cálcio não tem contração. Mas por quê? Lá no músculo esquelético, a gente viu, né, que depende dele se ligar na troponina para acontecer todo aquele processo. E o cálcio só é liberado lá no músculo esquelético porque tem aquela despolarização grande, que é o potencial de ação. Se não tiver potencial de ação e viajar pelos túbulos T, né, e aí chega lá no retículo sarcoplasmático, não tem contração, não tem liberação de cálcio e não tem contração. Aqui, no músculo liso, é um pouco diferente. Também o potencial de ação é deflagrado pelo sódio. Só que não preciso do potencial de ação para entrar cálcio na célula. Porque esses canais de cálcio que tem aqui na membrana do músculo liso, eles são canais dependentes de voltagem, sim, depende de uma despolarização, mas essa despolarização não precisa ser tão intensa quanto lá no músculo esquelético, ou seja, não precisa ser um potencial de ação. Então, despolarizações sem atingir o potencial de ação pode gerar contração, porque abre canais de cálcio, esse cálcio entra na célula. Só que quando
deflagra potencial de ação, ou seja, quando a gente tem uma despolarização maior, mais intensa, como é o potencial de ação, aí muito mais cálcio entra nessa célula. Com despolarização maior, muito mais cálcio entra. Aí a gente tem contrações muito mais vigorosas, mais fortes. Esses potenciais de ponta, né, que vocês falaram, acho a Helena que falou. Então, esses potenciais de ponta aí, eles são gerados, então, quando a gente tem a deflagração do potencial de ação. Mas precisa dele para haver contração? Não precisa. Todo músculo liso é assim? Nem todo. Mas no músculo liso visceral é assim. Porque existem várias formas de potencial, né, de ação no músculo liso. No músculo visceral funciona assim. Nem sempre você tem a deflagração de potencial de ação. E isso não quer dizer que você não tenha contração. Entenderam? Quanto aos corpos densos, né? Os corpos densos, eles fazem aí um paralelo com aqueles discos Z. Tá certo? Onde ancora os filamentos. Então, ele tem uma organização totalmente diferente do músculo esquelético. Então, a gente não tem aquela organização dos sarcômeros, que dá o aspecto estriado, né, que tem o músculo esquelético, então por isso que é um músculo liso, certo? Mas os filamentos se ancoram, né? E esse ponto de ancoragem, esses, né, pontos densos aí. Certo? Depois a gente vai ver os gráficos dos potenciais, eu acho que pode ficar um pouco mais claro. Mas tudo bem, Helena, que você tinha perguntado? Tudo bem, Adriana, obrigada. Nada. E, professora, tem uma pergunta no chat. Você pode ler para mim, por favor? Eu leio, peraí. A onda lenta serve para manter um peristaltismo mínimo no músculo? Nós vamos chegar lá. Já já te respondo, tá? Quem perguntou. Já já eu te respondo isso. Professora. Oi. Eu li sobre que um estímulo pode ser o estiramento, para ter essa contração do músculo liso. Mas eu não entendi como funcionaria o estiramento. Seria um estímulo menor que o potencial de ação? Não, é um estiramento, tanto um estiramento quanto um estímulo químico, tá? Isso pode levar à abertura de canais, né, de sódio aí, que vão provocar essa despolarização mínima, capaz de abrir canais de cálcio e o cálcio entrar. E aí acontecer tudo isso, você não precisa atingir o potencial de ação. Além disso, no músculo liso, o próprio estiramento, isso acontece muito em vaso, né? O próprio estiramento já pode abrir canais de cálcio. Porque a maior parte dos canais de cálcio são dependentes de voltagem, então precisa de uma voltagem. Mas alguns canais também se abrem com estiramento. Então, em vaso sanguíneo, por exemplo, nas arteríolas, nas artérias, é muito comum isso, né? Isso até vai dar um controle que é chamado de controle miogênico. Quando aumenta, por exemplo, o fluxo de sangue num vaso, que o vaso estira, como é que esse vaso responde? Com contração. Porque esse próprio estiramento já leva à abertura de canais de cálcio que faz o músculo contrair, tá?
Então, não precisa atingir o potencial de ação. Mesmo assim, tem a contração. Entendi. Obrigada, professora. Nada. Então, vamos para a segunda. Tá, diferencia a sinapse na musculatura lisa da sinapse na musculatura esquelética, citando as respectivas divisões do sistema nervoso envolvidas em cada uma, assim como neurotransmissores e respostas musculares, né? Então, vamos lá, seguindo aqui a minha listinha. O Giovanni, tá aí? Já, professora, tô aqui. Vamos lá, Giovanni, você fez essa? Professora, eu não fiz, não. Ai, 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 ai. Pra ser bem sincero, tá difícil de dar conta das frentes aí, tudo simultaneamente dentro da E o semana. horário do estudo dirigido? Como é que está sendo utilizado? Para ser utilizado para isso. Então, vamos lá, outra. Camila. Professora, eu também não consegui fazer. Ai, ai, ai. Jéssica. Jéssica tá aí? Capristo? Luiz Felipe. Professor, eu não fiz não também. Vou pegar todo mundo que não fez. O Matheus Tomazelli. Sou eu, professora. Vamos lá, Matheus. Olha, pelo que eu li pelo Aires, né, que você tinha falado ontem. Daí, eu vi que na sinapse da musculatura lisa, quem faz isso são os nervos vagos, né? Uhum. E aí eu não sei se tá certo que eu entendi ou não. E aí, pelo que a gente viu ontem, tem nos gânglios, né, que faz. Uhum. Mas em relação ao sinapse, como é que é a sinapse da musculatura esquelética? Aí elas não são. É que eu não lembro muito, mas é por neurônio também, né? Por liberação de sódio. Mas tem química, né, características também. especiais. Tem características especiais. Como é que chama a sinapse da musculatura esquelética? Não é química? É química. É química, mas ela tem características especiais, tanto uma quanto a outra, né? Aqui são essas duas sinapses, elas são químicas. Ela não tem placa motora. Tá, quem tá respondendo? Eu. Uhum. Então, Marina, a da musculatura esquelética, como que é? Como é que é o nome dela? A da musculatura esquelética, ela tem placa motora. É a placa motora, tá? Então, é outro nome, é um nome bem específico de sinapse, né? Junção neuromuscular. E qual que é a característica dela que diferencia da musculatura lisa? Quem mais fez, pessoal? Para não dar oportunidade para outros. Professora, em relação à musculatura lisa, elas não são organizadas em túbulos T, né, como são as esqueléticas. Sim. E a propagação da contração seria pelos canais gap que tem. Uhum. Tá, mas em relação à sinapse? Professora, eu estava olhando aqui, parece que é varicosidade que fala? Isso mesmo, é por aí, o Velcio. Aí ela não tem a placa motora, só que ele tem as regiões que vão liberando
acetilcolina e algumas vezes noradrenalina, né? Exatamente. Então, enquanto lá no músculo esquelético a gente tem a placa motora, que é uma região bastante definida, né? Com a terminação contendo vesículas de acetilcolina, que é o único neurotransmissor possível, certo? E existe, né, ali uma distância pequena em relação ao terminal do axônio e a musculatura esquelética, então essa é a placa motora. Na musculatura lisa, a gente não tem uma região bem definida, como é a placa motora, né? Mas os neurônios ali, eles têm essas saliências, que são as chamadas varicosidades, né? Eles chamam de como se fosse um colar de contas. E essas varicosidades, contendo essas vesículas, elas penetram no músculo, tá? E ali liberam neurotransmissores. E esses neurotransmissores, né, como estou falando no plural aqui, porque podem ser vários, não só acetilcolina, como na musculatura esquelética, mas acetilcolina, noradrenalina, peptídeo intestinal vasoativo, óxido nítrico, né, substância P, podem ser vários neurotransmissores, certo? Então, elas diferenciam, essas são as principais diferenças, certo? Então, o músculo esquelético está envolvido com o sistema nervoso somático, o músculo liso, né, a sinapse da musculatura lisa, né, está envolvido, portanto, na divisão do sistema nervoso autônomo, tá? É inervado pelo sistema nervoso autônomo, certo? As respostas musculares. No músculo esquelético, a gente tem sempre a contração, tá? Então, tem uma sinapse, tem a contração. E no músculo liso? Depende. Pode ter contração, pode ter relaxamento, pode ter aumento de secreção, né? Se for uma glândula, aqui está falando de músculo, mas se for uma glândula, pode ter aumento de secreção, redução dessa secreção, ou seja, tem vários neurotransmissores, portanto, tem vários receptores, a resposta, então, é modulada. A gente não tem uma resposta única, ela é modulada. Bom? Então, beleza, vamos prosseguir. E nesse esquema aqui, a gente tem os reflexos, né, curtos. Utilize o esquema a seguir para descrever os reflexos nervosos curtos e longos que realizam o controle nervoso das funções do trato gastrointestinal. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, né? Um esquemão, e nesse esquemão nós podemos separar o reflexo curto e incluir o reflexo longo, tá? Vamos fazer mais umas tentativas aqui. Mônica, você fez, Mônica? Maiara? Oi, professora. Quem está falando? Mônica ou Maiara? Maiara. Maiara. Já vi aqui. Não, eu não fiz. Tá. Adriano. Vocês estão me decepcionando, hein, pessoal? Adriano. Oi? Pode responder? Pode. Deixa eu só, Bianca. Oi, professora, essa eu também não fiz. Tá. Qual que você fez, Bianca? Eu fiz as que você já respondeu. E deixa eu só olhar aqui a 4 é a última. Eu fiz só as 2 primeiras. Então, vamos lá, Matheus. Não, aqui, pelo que eu entendi, reflexo curto
A gente tem um neurônio, alguns plexos possuem neurônios sensoriais, quimiorreceptores, que vão notar essa variação de acidez, variação de quantidade de comida no lumen do trato gastrointestinal. Quando eles, no reflexo curto, quando eles notam alguma variação, eles enviam uma resposta aos seus plexos correspondentes, e esses plexos, entre eles mesmos, entre os próprios neurônios deles, vão realizar uma resposta rápida. Não vai passar para o sistema nervoso central. E já no reflexo longo, quando a Só um informação minutinho, Matheus, só para concluir essa parte que você falou. Tá certinho, tá? Só para eu mostrar aqui na figura. Certo? Então, o que o Matheus falou é exatamente isso aqui, ó. Estímulo, né? Aquilo que nós comentamos ontem, estímulo, pode ser dos mais variados, vai estimular o receptor que está ali, que é um neurônio aferente. Esse neurônio aferente se comunica com outros neurônios até chegar no neurônio efetor, tá? Esse neurônio efetor, esses neurônios efetores, que podem ser tanto do plexo mioentérico, que inerva a musculatura, quanto do plexo submucoso, que inerva mais glândulas, certo? Vai promover uma resposta. Que resposta? Um aumento ou uma redução da motilidade, um aumento, uma redução da secreção. Então, isso aqui, né, é reflexo curto, certo? Sem envolver isso. Agora vamos lá, Matheus. Já no reflexo longo, a mesma questão do mesmo começo, né? Tem o estímulo, o neurônio sensorial capta e envia para o plexo. Só que ao invés do plexo realizar a resposta por meio do nervo vago às suas fibras aferentes, né? Vai enviar essa informação para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, por meio das fibras eferentes do nervo vago, envia outra resposta aos plexos, que aí vão realizar uma contração, relaxamento, um estímulo de uma glândula. Perfeito. É isso mesmo. Ah, isso mesmo. Então, aqui, ó, a diferença é que, nesse caso, né, a resposta foi modulada pelo sistema nervoso extrínseco, que nós comentamos, ou pode ser simpático, parasimpático, tá? Então, a resposta, o estímulo vem para cá? Vem, não tem cerquinha. Falar assim, não, agora você não vem para cá, você só vai para cá. Não, vem para cá e vai para lá. Não tem como, vai para os dois lados, certo? E o sistema, então, nervoso extrínseco, agindo através dos plexos, vai modular as respostas. E observando aqui que esse estímulo, ele pode ser um estímulo lá, que está no trato gastrointestinal, o alimento que está lá, e um estímulo externo. O que é esse estímulo externo? Alguém poderia me dar um exemplo? Fome, cheiro, som. Isso, o cheiro, a lembrança do alimento, né? Então, esse estímulo externo, da mesma forma, pode promover essas respostas, tá? Utilizando esses mesmos componentes. Isso, muito bem. A gente entendendo esse esquemão aí, gente, ó, é fundamental para entender muitos processos que ocorrem no trato gastrointestinal, porque senão depois não faz sentido, não tem coerência. Então, vamos manter esse circuito na nossa cabeça, tá? É muito importante isso. Vamos lá, para a quarta e última. Explique a função das células de Carral e a relação entre as células de Carral, ondas lentas mostradas abaixo, e a motilidade. Tá? Então, o Eduardo fez? Adriana, eu posso tirar só uma dúvida na questão de cima? Pode. É porque para mim está muito confuso pensar que o sistema nervoso central não vai participar de alguma ação do corpo.
Dá para pensar, tipo, que os interneurônios já vão dar conta mesmo da parte de reflexo curto? Quem que tá falando? Helena, a Monteiro. Helena, não, mas, não é... Você começou a sua fala que você não consegue, né, pensar na possibilidade deles não participarem da resposta. Não, mas participa. Não existe essa possibilidade. Eles participam. Tá. Entendeu? Porque, como eu disse, não tem cerca. A não ser que o indivíduo tenha sofrido uma secção de nervos aí. Fala assim, não, agora não tem contato nenhum mais com o sistema extrínseco. Senão, não tem jeito, participa. Certo? Como que participa? Modulando. No mínimo, modulando. O que acontece é que tem ações, tem reflexos, que para você ter esse reflexo, essa resposta, tá? Você não precisa desse sistema para ocorrer. Da modulação, né? Oi? Da modulação, no caso, né? Não, a modulação, ela sempre vai ter. Modulação vai ter. Ah, tá. E você precisa dela. Mas quando a gente fala assim, reflexo é a resposta. Então, tem reflexo que você não precisa. Vai ocorrer, por exemplo, a contração. Se você faz um estiramento, vamos dar um exemplo prático. Se tem um alimento ali presente numa região do trato gastrointestinal. Esse alimento presente ali vai promover uma contração do segmento anterior a ele. Isso vai promover, tá? Isso independe de ter esses neurônios ou não ter. Então, vai ter. Certo? Então, se eu fizer uma secção aqui, vai continuar tendo. Vai ser do mesmo jeito essa contração do que se eu tivesse a influência? Não, não é do mesmo jeito, porque eles promovem modulação. Mas vai ter a contração? Vai. Então, vai ter o reflexo? Vai. Certo? Então, reflexo curto. Agora, se eu fizer essa secção e querer obter, né, e quiser, melhor, vamos conjugar direito, e quiser obter a contração do cólon, eu fizer uma contração no estômago, colocar um alimento no estômago, e esperar a contração do cólon, imediatamente a essa presença de alimento, sem a influência desse sistema, eu não vou ter. Eu não vou ter, porque dependo dela. É uma resposta reflexa? É. Mas é uma resposta reflexa que depende desses componentes. Tá? Então, tem reflexos, que são esses reflexos que a gente chama de longos, porque depende deles para ocorrer a resposta. E tem outros que não dependem. Mas esses que não dependem para ocorrer, né, da mesma forma, estão sendo modulados por eles. Entende? Sim, Adriana, obrigada. Mesmo? Aham. Então, tá bom. Obrigada. Nada. Adriana, eu tenho... Oi. Agora gerou aqui. Vai lá. Estímulo aí que é gerado pelo sistema nervoso entérico sozinho, ele não consegue atingir o potencial de ação? Consegue? Ah, tá. Pode ser. Nós vamos chegar, daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Pode ser. Porque quando a gente pensa, tem hormônios, entendeu? Tem hormônios que são liberados lá, localmente, esses hormônios dão uma forcinha, neurotransmissores dão uma forcinha, tá bom? Pode sim. Adriano. Oi. Igual quando fala que a pessoa está salivando por causa de algum alimento, seria tipo igual esse estímulo externo, né? Tipo, a pessoa vê, sente o cheiro e causa uma reação. Isso, exatamente. Vocês vão olhar
quando vocês estudarem secreções, vocês vão ver que tem 3 fases de secreção. Tem a fase cefálica, que é essa, quando o alimento ainda não está naquela região do trato gastrointestinal, tá? Ou seja, ele está na cabeça, né? Ou está no seu pensamento, ou você está vendo ele, ou você está cheirando, ou ele está na sua boca. Independente, né, de qual seja o estímulo, o estômago, por exemplo, já começa a produzir suco gástrico. É pouco? É. Bem menor do que quando o alimento chegar lá. É pouco. Mas é uma fase de secreção, a fase cefálica. O que é que faz, né, o que permite essa fase cefálica começar a liberar a secreção? O sistema nervoso extrínseco. Extrínseco. É reflexo? É uma resposta reflexa? É. Então, liberar suco gástrico frente à lembrança de um alimento é reflexo? É. Só que é um reflexo longo, que depende do sistema nervoso extrínseco. Entende? Então, vamos lá. O Eduardo, você fez esse 4? Pastorelli? Oi, professora, eu não fiz, não. Não fez, não. Fez alguma, Eduardo? Eu fiz Pergunta as primeiras. Do roteiro? Próximo roteiro que tiver, ai, se eu tiver essas mesmas respostas. Ai, hein? A Isabela fez? Professora, você quer que eu responda? Oi? Quem falou? Eu posso responder. Tá. Só deixa eu ver com a Isabela. Isabela, você fez, Martinelli? Eu posso tentar responder, mas não sei se está certo. Vamos lá, não, gente. Aqui não precisa ter medo de estar certo. Nós estamos para aprender. Só quero que vocês tentem. Vamos lá. Assim, eu sei mais ou menos qual é a função dela, mas eu não sei correlacionar com a onda lenta. Mas eu vi que ela está presente no plexo mioentérico e ela funciona tipo como um marca-passo, que ela vai desencadear a contração da musculatura lisa. Uhum. Tá. Então, é isso mesmo, né? As células de Carral estão entre as camadas, né? Entre as camadas circulares e longitudinal, né? E elas são responsáveis por essas ondas lentas. Então, aqui, né, a gente tem as ondas, a gente tem as variações de potencial. Então, nesse gráfico superior, nós temos a variação, as oscilações do potencial de membrana. E aqui, a força de contração. Então, a musculatura lisa, ela tem um potencial de repouso instável. Instável. Tá? E o que acontece? Essas células de Carral são células marca-passo. Ou seja, né, elas despolarizam e repolarizam espontaneamente. Uma capacidade intrínseca que elas têm. Como os processos dessas células, né, as ramificações dessas células, elas entremeiam a musculatura, elas transmitem essas oscilações, ou seja, essas correntes de íons que são produzidas nelas, para as células da musculatura. Né? Então, tá.
Temos a musculatura lá, e a gente já viu como essa musculatura contrai. Para essa musculatura contrair, precisa de cálcio. E para o cálcio entrar, precisa de uma despolarização. Não é? Tá. Como é que essas células de Carral contribuem para isso? Elas fornecem o pontapé inicial, essas despolarizações iniciais. Então, como elas despolarizam espontaneamente, quando elas despolarizam, essas correntes também são passadas para as células musculares. E aí as células musculares ganham uma forcinha inicial, ou seja, né, elas despolarizam. E aí, pode ser que essa despolarização que ela sofra não atinja o limiar para a contração. Porque tá vendo essas duas linhas aqui? Bom, né, a linha inferior e a linha superior. A linha inferior é o limiar para a contração, ou seja, a voltagem mínima que a célula tem que atingir para que haja contração, o limiar para a contração. E a linha superior é o limiar elétrico, voltagem mínima que a célula tem que atingir para deflagrar potencial de ação. Porque lembram que a célula muscular lisa é diferente. Ela não precisa atingir potencial de ação para contrair. Ela pode contrair sem atingir o limiar elétrico. Mas precisa atingir o limiar da contração, uma certa voltagem. Por quê? Precisa dessa voltagem para entrar cálcio. Porque sem cálcio ela não contrai. Então, as células de Carral fornecem um pontapé inicial, uma despolarização inicial, né? Que, às vezes, dependendo da região e de uma série de outros aspectos, né? De outras modulações, pode atingir o limiar ou não. Quando não atinge esse limiar da contração, ó, nenhuma contração ocorre. Quando atinge o limiar da contração, a contração ocorre. Quando atinge o limiar elétrico, que deflagra o potencial, né? Portanto, é uma despolarização maior, mais cálcio entra. E essa contração é mais forte. A amplitude dessa contração é maior, essa contração é mais forte. Esses pontinhos aqui, esses risquinhos aqui, representam o número, a frequência de potenciais que são deflagrados. Certo? Então, aqui eu tenho uma frequência, aqui eu tenho outra frequência, aqui eu tenho outra frequência. Então, quanto maior a frequência de potenciais de ação, maior a força de contração. Certo? Então, mas só o funcionamento das células de Carral é suficiente para promover uma contração assim? Não. Dá o pontapé inicial. Aí, esse pontapé inicial se junta com outros estímulos. Que outros estímulos? Presença do alimento, hormônios que são liberados.
estímulos nervosos que podem vir de centros superiores. Tudo isso se soma. E se nessa soma, se o resultado dessa soma fizer com que o potencial elétrico, com que o limiar elétrico seja atingido, né? A gente vai ter uma contração de maior magnitude. Agora, se a gente não tiver a participação dessas células de Carral, não vai ter a contração? Não quer dizer que não vai ter a contração? Não, não quer dizer. Quer dizer que vai ficar mais difícil ter. Porque você não tem aquele pontapé inicial. Então, estudos já revelaram que muitas pessoas que têm motilidade reduzida no trato gastrointestinal, se deve ou está relacionada, né, com a redução do número dessas células naquela região. Então, não tem aquele pontapé inicial, aquela ajuda inicial. Essas células, então, elas tornam a musculatura mais, né, excitável. Elas aumentam a probabilidade de ocorrer a contração. Certo? Professora. Oi. Essa capacidade do músculo liso de conseguir contrair sem chegar ao potencial de ação, então é por causa dessas células, que ela diminui ela aumenta o potencial da célula, deixando que ela fica mais fácil para contrair, ou ela contrai porque a célula já diminui o potencial? Não, elas não é por isso que o músculo pode contrair sem atingir o limiar elétrico. Não, não é por isso, Tatiane. O músculo pode contrair, né, sem atingir o limiar elétrico, porque em função do próprio tamanho do músculo, da sua organização, a quantidade de cálcio que entra, mesmo sem precisar atingir o potencial de ação, é suficiente para promover aquele ciclo que a gente viu, né? Para promover a ligação com a calmodulina, ativar a sinase, enfim, para gerar a interação entre a quitina e miosina. Por isso que o músculo liso consegue contrair sem atingir o potencial de ação. O músculo esquelético não consegue porque, para ele, o cálcio só é liberado do retículo sarcoplasmático, no músculo esquelético, se houver potencial de ação. Tá? Se a despolarização for de grande magnitude, que é o potencial de ação. Aqui no músculo liso tem a entrada de cálcio mesmo sem atingir o potencial de ação. Por isso que ele contrai, né? O que essas células fazem? Essas células ajudam o músculo a atingir o limiar de contração. Ajudam esse músculo a despolarizar. É isso que elas fazem. Entendi. E deixa eu te perguntar um negócio. Quando alcança o potencial, a contração vai ser mais forte? Sim. Quando acontece o potencial de ação, né? Aí sim a contração é mais forte. Por que é mais forte? Porque entra mais cálcio. Entendi, obrigada. Ah, nada. Professora? Adriano. Oi? Deixa eu te perguntar. Aqui no livro tá falando sobre ritmo elétrico basal. Isso. No estômago é 3 ondas por minuto, aí no duodeno é 12, e no Isso. de 9 a 8.
Por que tem essa diferença, assim, na cada parte? Porque essas células, Velcio, elas têm uma capacidade intrínseca delas, né, de despolarizar. Então, né, são células grupos de células diferentes que têm esse ritmo, né, intrínseco delas próprios. Então, células com ritmo de 3 despolarizações, né, por minuto, se reuniram num determinado local do trato gastrointestinal. Células com uma frequência de 12 despolarizações, estão mais presentes em outros locais. E isso, ao longo da evolução, né, foi selecionado e mantido. Então, né, não tem como a gente explicar por que elas estão né, mais concentradas ali ou não. É assim, e isso facilitou a nossa, né, contribuiu para a nossa adaptação, porque tudo isso tem uma razão, vamos dizer assim, a gente pode explicar qual que é o efeito disso, né, na nossa fisiologia. Então, tem lá no estômago, o que acontece? A motilidade, principalmente onde essas células estão localizadas, que se viu que é na parte mais anterior do estômago, ali a motilidade ela não pode ser muito alta, né? Porque é uma região de armazenamento, a primeira porção do estômago. Onde que ela vai ser maior, essa motilidade? Na parte mais distal do estômago. Agora, no intestino, né, o intestino, ele tem todo aquele peristaltismo, a segmentação, que exige um ritmo maior de motilidade. Também não pode ser muito grande, mas já é um ritmo maior, tá? Então, a gente pode explicar as consequências. Agora, né, por que elas se reuniram aqui ou ali? Não sei dizer. Eu sei que isso foi bom para nós, por isso que se manteve na evolução. Tá certo. Aí, então, né, nesses lugares que o ritmo é maior, aí vão ter mais células de... Como é que fala o nome deles? Carral. Carral. São grupamentos que estão ali, né? E esses grupamentos, eles têm características comuns de despolarizações, de frequência de despolarização. Então, no estômago, elas despolarizam, né, numa frequência mais baixa, no intestino, frequência um pouco mais alta. Bem, obrigado. Nada. Adriana. Professora. Oi. Pode falar, Matheus, depois eu falo. Valeu. Essas ondas lentas, então, estão relacionadas com essa contração abaixo do limiar elétrico? Uhum. Sim, tá? Elas estão relacionadas. Não quer dizer que toda contração abaixo do limiar elétrico é delas, certo? Contração não, as ondas, né? Elas geram essas ondas. Então, essas ondas são oscilações do potencial de membrana. Então, essas oscilações aí, na maior parte, são geradas por essas células. Mas outros estímulos podem gerar essas oscilações? Podem, certo? Estímulo físico, né? Estímulo mecânico, estímulo químico, pode gerar. Mas elas são responsáveis por esse ritmo elétrico basal. Que basal é o mínimo que tem ali. Então, mesmo se nada não tiver nenhum estímulo de alimento, né, ou um estímulo de hormônios, vai acontecer esse ritmo, porque tem essas células lá que estão gerando. Ok? Entendi, obrigado.
Nada. Vou mostrar, então. Adriana. Oi? Essa coisa dela ter a contração, mesmo sem chegar no limiar, é aquele período refratário que você falava pra gente, não sei se chamava isso, mas nas primeiras aulas que você deu, na outra UC, que tinha despolarização, então tinha algumas coisas aconteciam nas células próximas, sem o limiar. Não é isso, não. Como que chamava aquilo? Era refratário mesmo? Isso é. Né? Você tinha um período refratário relativo. Isso. Porque isso fazia com que as células, que a propagação do potencial seria unidirecional. Não. Era um pouco antes dessa explicação, que você não atingiu o limiar, mas já acontecia alguma coisa na célula. Nas células próximas daquela despolarização. São despolarizações, mas não é isso que está agindo aqui. Você só acontece, né, esses períodos quando você tem mesmo potencial de ação. Adriana, eu acho que ela está tentando falar dos potenciais graduados. Do potencial graduado? Isso. Isso. Esses potenciais que não atingiram o limiar são chamados potenciais graduados. Isso mesmo. São potenciais graduados. Que mesmo sem atingir, né, eles levam as informações. Isso que eu falava para vocês naquela aula, né, que, por exemplo, no córtex, não precisa de atingir esse potencial de ação para as informações serem levadas. Exatamente. É isso que eu falava. Agora, aqui, no músculo, né, no músculo esquelético, não tem essa possibilidade, porque se você não atingir, você não contrai. Não contrai, tá? Aqui já contrai, certo? Contrai. Só que uma contração mais baixa. Mas quando tem diferença de potencial, as informações são levadas, porque tem corrente, tá? As informações são levadas. Acontece que num tipo de músculo, essas informações que são levadas, mas que não atingiram o limiar, não promovem contração. E aqui promove contração. Tá? Mas são potenciais graduados, sim. Ok, obrigada. Nada. Então tá, gente. Então vamos lá. Então, aqui só, né, aspectos bem básicos. Adriana, rapidinho, deixa eu só te falar uma coisa. A Helena Izepan, ela teve que sair da aula. Acho que a mãe dela começou a passar mal, ela teve que sair rapidinho. Então, não sei se você vai poder ou não dar presença, mas ela pediu para avisar. Tá bom. Obrigada. Então, gente, aqui só aspectos mais da organização, vocês veem bastante nisso, mas aqui é só para chamar a atenção para aquilo que a gente estava falando, que são as células de Carral, que ficam entre, né, essas duas musculaturas aqui, certo? E o que eu quero mostrar são essas células, tá vendo aqui, ó, né? Elas são chamadas de células intersticiais, né? E elas, entre a musculatura, elas enviam seus prolongamentos aqui, que vão penetrando nessa musculatura, certo? Gerando aí, junto com as suas oscilações de potenciais, as ondas chamadas de ondas lentas, né? Então, isso que a gente acabou de ver aqui, ó, tá vendo? Olha os processos dela, são bem ramificados e vão penetrando aí, entremeando a musculatura. Tá? Então, mais figuras dela. Então, aí, né, pra gente acabar de costurar essa parte,
a gente chega, então, no músculo liso. Esse músculo liso, né, recebendo aí as parte, né, dessas oscilações, dessas correntes, né? Então, como que as células da musculatura lisa estão unidas através de junções gap, vendo aqui, né? De junções gap, ou seja, a corrente, né, que chega aqui, a despolarização que chega numa célula vai passando eletricamente para outra. E aqui a gente tem um terminal de neurônio, né, com as vesículas contendo os neurotransmissores. Então, olha como é diferente daquele terminal axônico na musculatura esquelética. Então, tá vendo? A gente tem aqui essas saliências, né, essas dilatações aqui, na verdade, essas dilatações do terminal contendo os neurotransmissores, e isso a gente chama de varicosidades, que entremeiam as células, tá? Então, essas células da musculatura lisa, recebendo as despolarizações das células de Carral, mais essas estimulações vindas, nesse caso, através de neurotransmissores, elas vão despolarizar. Essas despolarizações atingindo o limiar para a contração, essa contração vai ocorrer. Bom? E essas células, elas são, né, a maior parte é a célula, elas são chamadas de unitárias, né? E elas vão contrair quase que de uma única vez, né? Como se for como um sincício. Por quê? Por causa dessas sinapses elétricas, tá? Que as unem. Aí, né? Então, ó, olha como pode ser diferente os potenciais de ação. Nós estamos vendo esses, tá? Estamos nas vísceras, a gente tem esses aqui, são característicos. Mas todos esses são potenciais de ação do músculo liso. Todos esses. Então, tem características diferentes, tá? Esses aqui são em ponta, espículas, certo? São as ondas lentas. No estômago, ó, né, onde tem uma zona de marca-passo, que é a concentração daquelas células lá, né, de Carral. E aí vamos entrar para aspectos mais específicos. Em relação à mastigação, pessoal, a gente não tem tem controle, porque a musculatura é esquelética, né? É uma atividade reflexa? É uma atividade reflexa, que pode ser modulada pela nossa vontade, que pode ser, né, comandada pela nossa vontade? Pode. Você pode falar assim, vou parar de mastigar, você para de mastigar. Mas, ao mesmo tempo, também você mastiga sem perceber, tá? Porque existe no tronco encefálico um centro, que é o centro da mastigação, onde há neurônios eferentes que vão inervar a musculatura esquelética responsável pela mastigação. Então, a presença de alimentos na boca estimula receptores que vão até esse centro da mastigação, né? Estimulam neurônios eferentes, né, do quinto nervo, do quinto par de nervos cranianos, né, que é o trigêmeo, que inerva esses músculos mastigatórios, certo? Então, também é uma atividade reflexa, só que de músculo esquelético. Bom, a mastigação é fundamental para ocorrer a digestão e a absorção? O que é que vocês acham?
Ela contribui, né? Ajuda. Mas se eu não tiver? Pelo que eu li, ela não é essencial. Ela ajuda no movimento para descer, mas não é essencial. Isso, tá? Não é essencial, certo? Então, faz uma quebra mecânica, ajuda, claro, otimiza, certo? Mas não é essencial. Muito bem. Mas, né, facilita bem, porque se a gente for engolir também sem mastigar, o negócio desce que desce. E aí a gente tem a deglutição, né? Então, a mastigação, ela ajuda na deglutição. E aí, na deglutição, esses aspectos da digestão, a fisiologia mesmo da digestão vai começar. Então, você tem a parte, né, oral, a fase, melhor dizendo, oral, que é essa fase voluntária, que é mesmo quando você pressiona o alimento, né, utilizando a língua, né, que a língua empurra esse bolo alimentar contra o palato mole e em direção à faringe. Né? Então, é a fase voluntária. E a fase involuntária, né, começa quando esse alimento estimula os receptores táteis da faringe. Aí todo começa. Né? Estimulou esses receptores táteis da faringe, vai ocorrer uma série de eventos, uma série de respostas para abrir, né, que vai, inclusive, relaxar o esfíncter esofágico superior para permitir a entrada do alimento no esôfago. Então, nessa fase aqui, quando estimula os receptores faríngeos, né, a gente tem já né, o fechamento, né, da epiglote, impedindo que esse alimento atinja as vias respiratórias. Também nós temos respostas que impedem, né, você falar, né? Ninguém consegue falar enquanto deglute, e se tenta, engasga, certo? Então, as próprias cordas vocais também sofrem uma modulação. Ocorre aqui, em resposta a esses receptores, a primeira onda peristáltica. Né? Professora, você pode me explicar de novo? É que eu estou meio confusa sobre a primeira onda peristáltica. Eu não estou entendendo muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Esses receptores da faringe, eles vão aqui nesse centro da deglutição, né? Existe esse centro da deglutição aqui no bulbo. Então, quando os receptores são estimulados pelo alimento, informações são enviadas, então essas linhas pontilhadas aqui são vias vagais aferentes, essas informações são enviadas para esse centro da deglutição, e de lá vão partir ordens, fibras eferentes, vendo? Vagais, fibras eferentes, que vão determinar várias ações. Tá? Então, uma dessas ações é a contração, uma dessas ações é o relaxamento do esfíncter esofágico superior. Tá? Uma dessas ações
É ele. Outras ações. Impedir que esse alimento vá para as vias respiratórias, né? Impedir a respiração nesse momento, a fala, tá? E o relaxamento do esfíncter esofágico superior. Então, essa primeira Além onda disso, então, a primeira onda seria o relaxamento do esfíncter? Seria isso? Não, tá? Não é isso. Isso é uma ação desses receptores, da estimulação desses receptores táteis, certo? Aí, uma outra ação é a contração da musculatura aqui, né, do esôfago, promovendo essa primeira onda peristáltica. A primeira onda é o que estava no vídeo, quando passava o alimento, aí, tipo, ele ia sendo levado, é isso? A primeira onda? Isso, a primeira onda é isso. O músculo fazia assim, meio que empurrava? Isso, exatamente, é isso. Essa é a primeira onda, tá? Obrigada. É uma contração coordenada da musculatura para impulsionar esse alimento em direção ao esfíncter, em direção ao esfíncter esofágico inferior. Então, o esfíncter esofágico superior, ele é aberto em resposta a esses receptores táteis. Aí, essa primeira onda vai ser deflagrada e vai proporcionar a chegada desse alimento para em direção ao esfíncter esofágico inferior, lá no final do esôfago. E essa pressão provocada por esse alimento no esfíncter esofágico inferior é que vai fazer com que esse esfíncter se abra. Tá? Então, esse esfíncter ele fica fechadinho ali, e é importante que esse esfíncter fique fechado para evitar refluxo do conteúdo gástrico em direção ao esôfago, porque o epitélio do esôfago não é preparado para isso. Então, é importante que o esfíncter fique ali fechadinho e ele vai abrir em resposta à primeira onda peristáltica. Agora eu entendi certinho. Obrigada. Tá? Nada. Adriana. Oi. Essa primeira onda, essa primeira resposta, ela relaxa os dois esfíncteres. Ela vai acabar relaxando os dois esfíncteres em momentos diferentes. Tá bom. E você acha importante a gente saber onde fica cada centro e os nervos responsáveis agora? Então, vamos lá, né? Aqui, o que vocês têm que saber, aquelas informações que eu dei ontem, certo? Então, são os nervos vagos, né? Então, o vago, você vê que ele inerva tudo, né? Desde a faringe até o cólon transverso. Então, tudo isso vai ser vago. E aqui uma outra informação importante de se dar é que no esôfago, como vocês, né, já viram, o esfíncter, a parte superior, a primeira porção do esôfago, é que tipo de musculatura? Esquelética? Esquelética. Né? Então, a primeira porção do esôfago é esquelética. O esfíncter esofágico superior, ele é de musculatura esquelética, ele é um esfíncter verdadeiro. A gente fala esfíncter verdadeiro, porque a musculatura esquelética, né, ela tem uma contração mais forte. Então, ele fica ali o tempo todo contraído. Ele só vai relaxar quando houver essa ordem, né, do centro da deglutição a partir da estimulação da faringe, pelo alimento que está ali. Bom? Então, e é vago, tá? Só que, então, quem é que mantém esse esfíncter contraído?
Que neurotransmissor que mantém esse esfíncter contraído? Noradrenalina. Porque a musculatura é esquelética. Acetilcolina. Porque é musculatura esquelética. Aqui a gente não pode esquecer disso. Musculatura esquelética a gente só tem acetilcolina. Certo? Então, esse esfíncter, ele recebe um estímulo contínuo. Um estímulo contínuo ali do vago, uma descarga tônica, né, do vago, para ele ficar sempre contraído. Tá? Então, quando que ele relaxa? Melhor dizendo, a gente já falou quando ele relaxa, né? Quando os receptores táteis são estimulados. Mas o que tem que acontecer para ele relaxar? Se a musculatura é esquelética, o vago tem que deixar de ser estimulado aí. Então, tem um circuitozinho ali, né? Onde tem um neurônio inibitório, e nessa situação esse neurônio inibitório é estimulado para inibir essa contração. Inibir o vago, né? E inibe e relaxa então o músculo, porque inibe a contração. Tá? Então veja assim, né? É uma coisa, não é simples. Então tem toda uma circuitaria envolvida que, por exemplo, se a pessoa tem algum distúrbio neural, né, no sistema nervoso somático, né, como doenças, por exemplo, degenerativas, ela pode ter distúrbio na deglutição, porque depende de coordenação. Depende de coordenação. Não é uma coisa simples assim. Né? Se o sistema não estiver todo funcionando bonitinho, e tiver essa coordenação, olha, quando estimula aqui, relaxa aqui, a pessoa engasga. Então, bebês engasgam com facilidade, né? Idosos engasgam com facilidade. Por quê? No caso do bebê, ainda não está totalmente madura, né? É formada essa coordenação, e nos idosos, dependendo da idade, de algumas afecções, eles já perdem parte dessa coordenação, e aí engasga com mais facilidade. Certo? Então, é uma sinfonia, uma orquestra. Tudo tem que ser muito bem organizado. Tá? Então, tá bom. Aí, esse é o terço superior do esôfago, musculatura esquelética. E aí, a gente olha aqui, né? Aqui, ó, tá vendo? Nesse destaque, a gente já tem aqui, ó, né? A musculatura, né, circular, musculatura longitudinal, os plexos, né? Mas o que é que está de diferente? Aqui o vago inervando a musculatura longitudinal e circular, né? E aqui o vago inervando, que aqui é músculo, né? Aliás, desculpa, musculatura longitudinal e circular, músculo estriado esquelético, né, que é a primeira porção, tá vendo que tá diferente aqui? Primeira porção é estriado esquelético, e depois aqui, ó, é músculo liso. Então, nesse músculo liso, é o mesmo vago, só que o vago, em vez de inervar diretamente o músculo liso, quem que ele inerva? Os plexos, conforme a gente falou. Então, aqui é vago inervando diretamente o músculo estriado, né?
E aqui o vago, quando já tem o músculo liso, né, no esôfago, ele não inerva diretamente o músculo liso, mas ele vai fazer o quê? Sinapse com os plexos. Que esses neurônios dos plexos são os neurônios pós-ganglionares. E esses neurônios dos plexos é que vão inervar a musculatura. E daí para frente, porque vai ser tudo músculo liso, segue essa organização. Tá? Então, o esôfago, no primeiro terço, é musculatura estriada. No segundo terço, tem essa transição entre musculatura estriada e esquelética. E no último terço, e daí para frente, todo o sistema digestório, musculatura lisa. Tá? E na musculatura lisa segue, né, aquele padrão do sistema nervoso parasimpático. Então, o vago é um nervo do parasimpático. Ele inerva os plexos, que é o neurônio pós-ganglionar, e o neurônio pós-ganglionar vai inervando, né, a musculatura. Beleza? Adriano, então essa primeira onda peristáltica é todo esse conjunto de reações que vai acontecer, né? Tipo, dilatação do esfíncter, fechamento da epiglote. Não, esses daí são reflexos. A primeira onda peristáltica é um desses reflexos. Tá? É uma dessas respostas reflexas. Só um minutinho, por favor. Hã? Você fala para ele entrar, por favor, e dar uma olhada lá. Tá? Então, a primeira onda peristáltica é um desses reflexos. Então, assim como tem o reflexo de abertura do esfíncter, relaxamento do esfíncter superior, tem levantamento da epiglote, tem a contração da musculatura, que é a primeira onda peristáltica. Professora, quer perguntar, Carol? Depois eu pergunto? Não, pode ir, Catarina, depois eu pergunto. É porque, sim, eu me confundi um pouco. O esfíncter superior seria musculatura esquelética. É. Mas aí não teria que ser inervado pelo... Filho, abre lá para mim, por favor. Não pode chegar ninguém aqui que ele dispara. Pode falar. Sem problemas, professora. Ele não teria que ser inervado pelo sistema nervoso simpático daí? Quem? O inferior? O superior. Não. O superior é musculatura esquelética. Então, é somático. Sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo inerva a musculatura lisa. E o sistema nervoso somático inerva a musculatura estriada. Ah, tá certo. Eu confundi os nomes, perdão. Não tem problema. Agora é a hora da gente aprender. Então, o inferior, né, é um esfíncter que a gente chama de esfíncter fisiológico. Ele não é um esfíncter anatômico. Porque ele tem contração, claro, né? Só que não é uma contração tão forte quanto a do estriado, né? Quando é um músculo estriado esquelético. Porque esfíncter verdadeiro é de músculo estriado. Tá? Ali é só fisiológico, porque ele cumpre essa função. Tem uma contração, ele cumpre. Só que, né, se tiver, por exemplo, uma pressão, né, uma pressão mais, assim, um pouco acima do normal, contra ele abre. Por exemplo, um estômago que não esvazia corretamente, que tem a motilidade
diminuída, pode fazer com que esse esfíncter esofágico inferior se abra, que exerce uma pressão maior nele, tá? Então, ele é um esfíncter só fisiológico. Ok, Tá gente? certo. Obrigada. Beleza? Nada? Era isso que eu ia perguntar. Por ser musculatura alinhada, esquelética, não é o sistema nervoso autônomo, né, que vai estar controlando. É a nossa própria... Não é. É o somático. Por isso que eu falei lá que é placa motora. É tudo igual vocês aprenderam na contração do músculo estriado. Mas é o nervo também que inerva, tanto do autônomo como do somático? É o mesmo? O mesmo... Isso, o vago, isso. O vago pertence aos dois. Certo? O vago pertence aos dois. O vago, ele está envolvido em uma série de ações. Ele pertence aos dois sistemas. Então, aqui é só um gráfico mostrando, né, o que acontece no momento da deglutição. Então, aqui, ó, né, são os potenciais no músculo cricofaríngeo, tá vendo? Que é o músculo esquelético. Então, olha só, potencial, quer dizer, né, tá funcionando, tá contraindo. Então, tem potencial, certo? De ação aqui, e isso gera contração. Então, ele está contraindo o tempo todo. Todo o tempo, o músculo, o esfíncter superior fica contraído. Tanto é que, olha a pressão dele, ó, tá de 50. No momento da deglutição, em resposta, né, à estimulação lá dos receptores, ele relaxa, certo? Então, a gente vê esse relaxamento através dessa redução de pressão e da ausência de potenciais, ou seja, né? Não tem, ele foi inibido. E logo depois passou o alimento, ó, o que acontece? Recobra a contração. Ele fica contraído o tempo todo, a não ser quando o alimento chega ali que ele se abre. Professor, certo? Só para confirmar certinho, desculpa até voltar, é porque só para ver se eu anotei certinho. A parte superior, então, é musculatura esquelética, daí é sistema nervoso, daí é o somático que você falou? Isso. E a parte inferior é musculatura lisa e é o autônomo. Isso. E ambos são inervados pelo nervo vago, porém, na musculatura lisa precisa de gânglios para poder inervar, né? Isso. Ah, beleza. Exatamente. Então. É isso mesmo. Valeu. Tá? Bom, então, agora nós falamos que a hora que chega, que esse alimento chega no esfíncter, próximo ao esfíncter esofágico inferior, esse esfíncter relaxa, né? Então, agora a gente está falando do inferior, que é a musculatura lisa. Ele vai relaxar. Tá. Quando ele relaxa, aliás, o que é que faz ele relaxar? Porque ali a gente já tem o sistema nervoso autônomo. Então, que neurotransmissor faz esse esfíncter inferior relaxar? Nós acetilcolina? Oi? A acetilcolina? Não, porque a acetilcolina, lembra? Ela é no sistema digestório, ela é estimulatória. Ela faz contração. A acetilcolina, ela vai fazer contração. Certo? É a noradrenalina? É a noradrenalina? Não é a noradrenalina no esfíncter esofágico inferior. Até poderia ser, poderia. É aquele VIP que você falou ontem? Isso. Então, vocês lembram que eu falei que as fibras pós-ganglionares parasimpáticas,
liberam na maioria das vezes, né, o que predomina é a acetilcolina, são os receptores são o neurotransmissor colinérgico, maior parte. Mas, em alguns locais, podem ser outros. E um deles é o VIP, o outro é o NO, que são neurotransmissores inibitórios. E eles estão presentes no esfíncter esofágico inferior. Tá? Então, é isso que está mostrando essa figura. Então, aqui a gente tem fibras vagais inibitórias, é isso que quer dizer essa sigla, fibras vagais excitatórias, tá? E aqui esse LES é esfíncter esofágico inferior, certo? Então, olha só, quando esse esfíncter relaxa, tá? Então, aqui ele está contraído e aqui ele está relaxado. Quando ele relaxa, é porque houve um aumento do disparo das fibras inibitórias. Certo? Então, o que fez ele relaxar é um aumento da frequência das fibras inibitórias. E essas fibras inibitórias, elas liberam VIP e NO. Adriano. Oi, pois não? Pode falar. Então, tipo assim, no músculo esquelético, quando quer relaxar, é só parar de estimular. Já no músculo liso, tem que mandar um estímulo inibidor. Então, você vê que tem uma coordenação dessas fibras. Existe uma coordenação entre fibras vagais excitatórias e inibitórias. Nesse momento, quando chega a onda peristáltica ali, né, empurrando o alimento contra esse esfíncter, o que acontece? Há um aumento do disparo das fibras vagais inibitórias e uma redução do disparo das fibras vagais excitatórias. É isso que faz relaxar. Prof, mas isso é pelo fibra parasimpática, não é? É. Ah, tá. Simpático. Isso é parasimpático. Essas fibras são na parte da musculatura lisa. Sim. Porque nós já estamos no esfíncter esofágico inferior. E no esfíncter esofágico inferior, só musculatura lisa. A partir do último terço do esôfago, gente, esse homem não vai não. Vocês estão ouvindo o barulho? Tá tranquilo. A partir do último terço do esôfago, é só musculatura lisa. Porque, tipo assim, para a gente estimular na parte da musculatura esquelética, é a deglutição, é algo que a gente pode controlar, né? Na musculatura esquelética, é só no momento da deglutição. Ah, tá, agora ficou claro para mim. Tá? Só no momento da deglutição. Daí para frente, aí você vai ver que é o sistema nervoso autônomo que vai comandar. Professora, aí no esfíncter inferior, se não tivesse engolindo o alimento, tivesse fechado, aí estaria funcionando o sistema simpático, aí estaria liberando acetilcolina? Ou não? Aqui, o esfíncter esofágico inferior, ele não é inervado pelo simpático. Ah, tá. O simpático aqui
não é inervado, a gente não pode dizer. Sempre tem fibras ali, mas ele praticamente não tem ação aqui. Tá? Ele é então controlado pelo parasimpático. Só que o parasimpático inibitório e excitatório. Então, se tivesse fechado, estaria as fibras inibitórias e excitatórias ao contrário, vamos dizer assim. Isso. Quando ele está fechado, ó, que nem aqui, ó, aqui ele está fechado, tá? Então, o que você tem? É que aqui está quase aberto, mas olha, aqui você vai vendo, conforme ele vai fechando, ó, vai fechando aqui, o que vai acontecendo? Ao contrário, aumenta o da excitatória, diminui o da inibitória, tá? É o contrário. Obrigada. É que o simpático em si, ele também provoca um relaxamento, né, do músculo liso, com a noradrenalina. Só que é um relaxamento que desestimula a digestão. Nesse caso, é um relaxamento para ajudar, né? Isso. Né? A gente tem sempre que pensar assim. Então, o simpático, quando ativa o simpático, a gente vai ter uma redução da contração da musculatura lisa. Certo? Mas em que locais? Nos segmentos, né? Que dependem de levar esse alimento adiante. E nos esfínteres, o que o simpático faz? Ele aumenta a contração, porque ele impede que o alimento seja enviado para o segmento posterior. Então, é o contrário do parasimpático, né? Só que aqui no esfíncter esofágico inferior, a gente não tem participação do simpático praticamente. É só parasimpático, excitatório e inibitório. Certo, entendi. Professora, Oi. Tem alguma parte do sistema digestório que ele é ativo por uma fibra pós-ganglionar simpática? Porque tem algumas que liberam acetilcolina também, né? Alguma parte que é... O quê? Que o simpático é ativo? O simpático é ativo. Porque eu lembro de ter lido que algumas fibras pós-ganglionares também liberam acetilcolina. Mas aí, as fibras pós-ganglionares que liberam acetilcolina, né, não do simpático, você está falando do parasimpático. Porque existe simpático, então, existe um simpático chama simpático colinérgico. Não sei se é isso que você está falando, mas não no trato digestório. Então, tá? Por exemplo, glândulas sudoríparas. A gente tem simpático colinérgico. Então beleza. Certo? Mas no trato digestório, não. Fechou. Tá bom? Obrigado. É porque, como vocês estudaram o sistema nervoso autônomo, né, às vezes vocês realmente ouviram, leram a esse respeito, porque tem fibras simpáticas que são simpáticas colinérgicas. Algumas muito poucas, em locais bem específicos, mas não é o caso aqui do digestório. Beleza? Adriana, você só lê para mim de novo esses riscos aí do VIF e VEF, por favor, para eu anotar certinho. Aqui? Esses riscos aqui? Isso mesmo. São frequências de disparo das fibras. Quer dizer que elas estão funcionando, certo? Então, durante o relaxamento, você tem um aumento do disparo das fibras inibitórias e uma redução dos disparos das fibras excitatórias, tá? Na contração, ao contrário, um aumento do disparo das fibras excitatórias e uma redução do disparo das fibras inibitórias. Obrigada, Adriana. Mas aí vai ser a fibra que vai causar isso, né? É primeiro a fibra, depois a contração, não é? Isso, sempre, porque a contração,
ou relaxamento são respostas à estimulação neural. Então, primeiro acontece no nervo, para depois acontecer na fibra. Ok, tá certo. Obrigada, Adriana. Nada. Deixa eu ver só a hora aqui, gente. Ver se eu vou mais. Faltam 10. Então, não vai dar tempo de entrar aqui no estômago. A gente deixa para outra aula. Tá? Mas, gente, pega para estudar. Pega esses roteiros, estuda. Tá? É importante isso. Na próxima aula, a gente, então, termina aqui. Tá? E começa, não sei se dá tempo de terminar o intestino. Tá? Caso não dê, aí a gente conversa como é que a gente faz. Bom, vou fazer a chamada aqui. Professora, Oi. não vai ter estudo dirigido, né, para aula de tarde. A gente vai continuar nessa matéria. Isso, não tem, porque já teve aquele de ontem, né? Tá Que certo. já é para motilidade de uma forma geral. Então, vamos lá. A Cássia. Presente. A Frânio. Presente. Aline. Presente. Aline Franco. Presente. Amanda. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Catarina. Presente. Ana Laura. Presente. Ana Letícia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Maria. Ana Luísa da Silva. Presente. Presente. Antônio. Presente.